Ei, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora. Eu não quero saber de cara feia, não quero saber de sono, não quero saber de nada. Só quero saber de direito penal, que é a melhor matéria do mundo. Espero, pessoal, que você esteja gostando do direito penal. O direito penal, pelo que eu tenho percebido, pelo público do EVP, é assim, ou ama ou odiava e está começando a gostar. E eu fico muito feliz com isso. Tem muita gente que escreve dizendo, professor, odiava direito penal, mas sabe o que eu estou entendendo? E quando a pessoa me coloca um discurso desse, eu já sei que ela está me dizendo que ela não está só entendendo, mas que ela também está gostando. E eu fico muito feliz com isso, turma. E eu costumo dizer que a gente só não gosta do que a gente não conhece. Então as matérias que você não gosta, pode ter certeza que é a matéria que você menos domina. E se você se dedicar um pouquinho mais a só estudar essas matérias, com certeza daqui a pouco você está bambambam nela e você vai gostar delas. Então, quando você me escreve dizendo, professor, eu odiava direito penal, mas estou conseguindo entender, eu fico morto de feliz, porque inconscientemente você está me dizendo exatamente que você está entendendo e que você está gostando da matéria. Não, professor, não estou dizendo isso não. Tá sim. Então vamos lá. Turma, a gente está estudando todos os crimes contra a honra e a gente viu que são 3 crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Na calúnia e na difamação, eu imputo a alguém um fato determinado. Na calúnia, esse fato determinado é um fato definido como crime e esse crime, e eu sei que essa pessoa é inocente. Já na difamação, o fato determinado que eu imputo a alguém é definido como contravenção penal ou é um fato desonroso, que pode nem ser crime nem contravenção penal, como eu falar que a pessoa está rodando a bolsinha, como eu falar que a pessoa está vomitada no chão. Agora, a injúria, você imputa para cometer injúria um fato genérico, um fato impreciso, ou mesmo uma adjetivação negativa, baitola, corno, traficante, tudo isso seria o crime de injúria. Turma, uma coisa é eu falar, o Hernani está traficando aqui no Eu Vou Passar, e outra coisa é eu chamar o Hernani de traficante. Quando eu chamo o Hernani de traficante, isso é uma adjetivação negativa, e portanto o crime é de injúria. Agora, quando eu digo que o Hernani está traficando no Eu Vou Passar, eu estou contando uma história, estou contando um fato determinado. Eu estou imputando ao Hernani a prática de um crime sabendo que o Hernani é inocente. Aí já não vai mais para o crime de injúria, aí vai para o crime de calúnia. Dá para entender? Então, seu traficante é injúria. Agora, você trafica no Eu Vou Passar, aí já é um fato, aí é crime de calúnia. Para ter calúnia, difamação e injúria, não esqueça. Deve o agente ter o dolo, deve o agente ter a intenção de lesionar a honra da pessoa. E aí a consumação a gente já conversou. A consumação da calúnia e da difamação, como elas protegem, como esses dois crimes protegem a honra objetiva, eles se consumam quando esse fato que você imputou chega aos ouvidos de terceiro. Se você imputa um fato à própria pessoa, não consuma crime nenhum. Agora, na injúria, para se consumar, essa adjetivação negativa tem que chegar aos ouvidos do próprio ofendido, já que a injúria protege a honra subjetiva. Só relembrando, honra objetiva é o que a sociedade pensa de você. Já a honra subjetiva é o que você pensa de você mesmo. Perfeito. E aí vimos que é um crime formal, que basta a conduta, uma dessas condutas, com o intuito de lesionar a honra para se consumar. Em outras palavras, não precisa que a vítima efetivamente se sinta ofendida. Então, se eu chamo o João de baitola, o João nem tchuiu para mim, consumou o crime de injúria, ainda que o João não tenha se sentido ofendido. A tentativa ela é possível, mas a tentativa vai ser possível se esse crime for cometido, por exemplo, na forma escrita. Eu faço calúnia, difamação ou injúria na forma escrita, e mando uma carta. Essa carta não chega por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, vou responder por tentativa de um desses crimes. Agora, pessoal, a maioria desses crimes, calúnia, difamação e injúria, muito embora eles sejam crimes de forma livre, que tem várias formas para serem executadas, na maioria das vezes, calúnia, difamação e injúria, eles são praticados na forma oral. E não esqueça que crime na forma oral não é permitida a tentativa. Então não é permitida a calúnia, a difamação e a injúria, não existe a tentativa na forma oral desses crimes. Só se for na forma escrita. Beleza.
E mais uma coisa, turma. São os sujeitos ativos e passivos desses crimes? O objeto material do crime é a pessoa ofendida, tá? Objeto material, você já sabe, a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. O objeto material é a pessoa ofendida. Já o objeto jurídico, que é o que o crime quer proteger, o objeto jurídico desses crimes é a honra. Estou falando logo tudo junto, turma, porque é igual para os três, certo? Calúnia, difamação e injúria tem como objeto material a pessoa ofendida e objeto jurídico a própria honra da pessoa. A honra objetiva ou a subjetiva, dependendo do caso. Aí quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo? Sujeito ativo é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar esse crime de calúnia, difamação ou de injúria. Agora, sobre o sujeito passivo, também é um crime comum porque qualquer pessoa pode cometer esse crime. Mas em relação ao sujeito passivo, se degladiam muito a jurisprudência e também a doutrina sobre a pessoa jurídica. Será que pessoa jurídica pode ser sujeito passivo desse crime? Sujeito ativo de qualquer desses crimes? Qualquer pessoa, é um crime comum. Sujeito passivo, também qualquer pessoa, também é um crime comum. Só que será que pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de calúnia, difamação, injúria? Aí eu peguei uma jurisprudência do STJ e outra jurisprudência do STF. Elas aparentemente, elas não são tão atualizadas. Por exemplo, essa aqui é de 2005, mas acreditem, é a mais recente. E a do Supremo, que eu peguei, ela é de 2003, mas acreditem, é a mais recente. E eu coloquei já duas jurisprudências, do Supremo e do STJ, exatamente, pessoal, para você perceber que os próprios STJ e o próprio STF, eles divergem. Professor, e aí, o que é que eu vou fazer? Bora lá, vamos ler a primeira emenda. Penal é processo penal, agravo regimental, difamação, pessoa jurídica. Código Penal. Aí ele diz assim, ó, pela lei em vigor, pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo dos crimes contra a honra previstos no Código Penal. Aí diz assim, a própria difamação ex vi leges, ou seja, de acordo com a lei, artigo 139, só permite como sujeito passivo a criatura humana, inexistindo qualquer norma que permita a extensão da incriminação nos crimes contra a pessoa. Não se inclui a pessoa jurídica no polo passivo e, assim, especificamente, só protege as pessoas físicas. Então, de acordo com a jurisprudência mais atualizada do STJ, crime contra a honra só pode ter como sujeito passivo a pessoa física. Então, para o STJ, como o título 1 fala dos crimes contra a pessoa, esse título 1 é pessoa física. Para o STJ, não entra pessoa jurídica. Para o STJ, não entra pessoa jurídica. Então, calúnia, difamação e injúria só pode ter como sujeito passivo a pessoa jurídica. Calúnia, difamação e injúria só pode ter como sujeito passivo a pessoa física. Esses três crimes, de acordo com o STJ, não pode ter como sujeito passivo a pessoa jurídica, só pode ter como sujeito passivo a pessoa física. E olha o que é que diz a próxima. Esse julgado agora é do Supremo, e foi em 2003, e diz assim, ó, legitimidade, queixa-crime, calúnia, pessoa jurídica, sócio-gerente. A pessoa jurídica pode ser vítima de difamação, mas não de injúria ou de calúnia. A imputação da prática de crime contra a pessoa jurídica gera a legitimidade do sócio-gerente para a queixa-crime por calúnia. Queixa-crime, recebimento e especificação. O pronunciamento de recebimento de queixa-crime há de conter nessa... Não importa aqui, por enquanto. Só importa, pessoal, a parte que está grifada, que pessoa jurídica, de acordo com o STF, pode ser vítima de difamação, mas não de injúria ou de calúnia. Professor, e aí, o que é que o que é que eu faço? A gente vai resolver várias questões atualizadas e a gente vai perceber que vai depender da banca.
A questão toda, professor, não odeio quando isso acontece. Eu também, pode ter certeza. Só que o que eu entendo e o que eu percebo é que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais e de acordo com a doutrina majoritária, a pessoa jurídica só vai poder ser vítima de difamação. Pessoa jurídica, então, ela não vai poder ser vítima nem de calúnia e nem de injúria. Pessoa jurídica só poderia ser vítima de difamação. Talvez essa seja a posição mais acertada para a doutrina majoritária. Por mim, turma, no meu ponto de vista, se eu fosse fazer uma prova dissertativa, eu colocaria que pessoa jurídica só não pode ser vítima de injúria, porque injúria protege a honra subjetiva. E a honra subjetiva é o que a pessoa jurídica pensa dela própria. Então, pessoa jurídica não tem honra subjetiva. Para mim, para o Sidney, pessoa jurídica tem sim honra objetiva. E como tem? E como tem honra objetiva, que é o que a sociedade pensa daquela pessoa jurídica. De forma que, como pessoa jurídica pode hoje cometer crimes ambientais, se eu imputo àquela pessoa jurídica a prática de um crime ambiental, sabendo que aquela pessoa jurídica é inocente, para mim, eu, Sidney, acho que a pessoa deveria responder por calúnia. E se eu coloco um fato desonroso àquela pessoa jurídica, publico fotos dela, tem umas fotos, às vezes da máquina do McDonald's, que bota lá um rato, mas acho eu que é montagem, tenho quase certeza. Nesses casos, aí seria o crime de difamação. Só que, pelo que você está vendo, a própria jurisprudência do STF e do STJ, elas divergem. Então eu coloquei aqui, turma, que pessoa jurídica ela só pode ser vítima hoje de difamação. De qualquer forma, todas as questões que eu coloquei são atualizadas, de 2013, 2012, 2011. E aí a gente vai ver se isso é cobrado e como é cobrado. E em sendo cobrado, turma, o problema grande é que pode ser passível de anulação, né? Pronto. Agora que você já entendeu as generalidades de todos os crimes contra a honra, agora que você entendeu a generalidade de calúnia, de difamação, de injúria, vamos ver o que é que os artigos dizem sobre esses crimes. E no artigo 138, como eu falei, tem um crime de calúnia. E diz assim: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então você sabe que a pessoa é inocente de um crime e você imputa a ela aquele crime. Você sabe que o João está viajando quando o crime aconteceu, mas você imputa ao João. Como eu falei para vocês, você tem que saber que ela é inocente e imputar. Ou seja, só dá para cometer o crime de calúnia se o crime de calúnia ele acontecer com dolo direto. Você sabe que a pessoa é inocente, mas ainda assim imputa a ela a prática daquele crime. Professor, então eu estou entendendo que na calúnia você imputa a alguém, a um terceiro, a prática de um crime sabendo que esse terceiro é inocente. Agora, se você se autocaluniar, se você imputa a você mesmo a prática de um crime sabendo que você é inocente, a autocalúnia, ela é chamada de autoacusação falsa. A partir do momento em que você imputa a você mesmo um crime sabendo que você é inocente, vai para o artigo 341 do Código Penal, e esse artigo 341 é o crime de autoacusação falsa. Então, na calúnia, você sabe que o terceiro é inocente e mesmo assim imputa a ele a prática de um crime. Se você desconfia e fala, e depois se descobre que esse terceiro é inocente, não vai ter o crime de calúnia. Turma, esse crime de calúnia, como eu já até adiantei na aula passada, esse crime de calúnia, que está no artigo 139 do Código Penal, ele é diferente do crime de denunciação caluniosa. Então, esse crime de calúnia, ele é diferente do crime de denunciação caluniosa. E denunciação caluniosa está no artigo 339 do Código Penal. Por que calúnia é diferente do crime de denunciação caluniosa? Por vários motivos. Primeiro, calúnia é um crime contra a honra, como você está percebendo comigo.
E já denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. Então começa que a proteção, a capitulação e a proteção desses crimes são diferentes. Enquanto calúnia é um crime contra a honra, a denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. Professor, tem mais diferença? Tem. Na calúnia, você imputa a alguém a prática de um crime sabendo que esse alguém é inocente. Já na denunciação caluniosa, você pode imputar a alguém a prática de um crime ou de uma contravenção penal sabendo que essa pessoa é inocente. Então, na calúnia, você imputa a alguém a prática de um crime sabendo que essa pessoa é inocente. Já na denunciação caluniosa, você imputa a alguém a prática de um crime ou de uma contravenção penal, sabendo que essa pessoa é inocente. Na calúnia, o seu único dolo é de lesionar a honra da pessoa. Então, o único dolo da calúnia é você lesionar a honra de alguém. Já na denunciação caluniosa, além do dolo de lesionar a honra de uma pessoa, você tem outro dolo. Você quer lesionar, você imputa na denunciação caluniosa, você imputa um crime ou uma contravenção penal a alguém sabendo que esse alguém é inocente para ofender a honra mais alguma coisa. Professor, e o que seria esse mais alguma coisa? É que essa pessoa seja presa, então que essa pessoa seja presa, que essa pessoa sofra um processo, que pode ser processo civil, pode ser processo civil, pode ser um processo penal, pode ser um processo administrativo. Então, turma, se cai que um indivíduo imputou um crime a alguém para lesionar a honra dessa pessoa mais alguma coisa, vai ser o crime de denunciação caluniosa. A Lei Maria da Penha, e eu digo muito isso, a Lei Maria da Penha ela é uma lei muito boa, ela é uma lei muito eficaz, ela veio mesmo, e hoje em dia a Penha pega quem está batendo em mulher em situação de violência doméstica e familiar. Pois é, a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, só que infelizmente, como tudo na vida, principalmente a educação e a cultura do brasileiro, elas fazem que a gente tente tirar proveito de tudo, né? Aquele coisa que eu tenho um abuso chamado jeitinho brasileiro. Abuso disso. De, eu vou aqui furar fila, vou aqui por esse caminho, porque eu sou melhor que todo mundo, então eu posso fazer assim. Eu tenho um abuso total disso, dessa falta de educação do brasileiro, nesse jeitinho brasileiro. Pois é. Aí, turma, imagina, aí essa Lei Maria da Penha, ela veio então e realmente ela tem uma eficácia social muito boa. Só que acontece, infelizmente acontece, de algumas mulheres, lógico que isso não é regra, pessoal, é exceção mesmo. De algumas mulheres, elas ficam chateadas com o marido, com o companheiro, porque o companheiro traiu. Tô dizendo que a justificava trair, não. Ou porque o companheiro não quis, ela ficou chateada. E aí ela diz assim, quer ver como eu acabo com a vida dele? Aí já aconteceu e acontece até hoje dessas mulheres se esmurrarem, essas mulheres se ferirem, delas mesmas se cortarem. Aí elas chegam na delegacia da mulher toda lascada. E aí a delegada da mulher, quando vê aquilo, a mulher que chega toda lascada diz que foi o marido que bateu nela. Quando a delegada da mulher vê aquilo, a delegada da mulher já representa pela medida protetiva da Lei Maria da Penha. Afastamento do indivíduo do lar conjugal, proibição do indivíduo de entrar em contato com a mulher e com os filhos, fixação de alimentos logo provisionais, alimentos provisórios logo. Então a delegada da mulher, quando a mulher chega toda arrebentada na delegacia da mulher, e a delegada da mulher vê aquela história, vê aquela situação, a delegada da mulher já imediatamente representa pela medida protetiva. E aí vem a juíza da mulher, e a juíza da mulher não espera que aquela mulher vá fazer exame de corpo de delito para ver se é autolesão ou não, para poder deferir a medida protetiva, não. A juíza da mulher já de imediato decreta a medida protetiva,
E aí o cara é afastado do lar conjugal, aí o cara é obrigado a ficar sem entrar em contato com a mulher e com os filhos, o cara já é obrigado a pagar logo pensão alimentícia, lasca a vida do cara todinha. Muitas vezes já se decreta a prisão preventiva, e aí essa mulher é encaminhada para o IML para fazer o exame de corpo de delito. Feito o exame de corpo de delito, daqui que saia o resultado da possível autolesão, aí o cara já passou 1 mês, 2 meses preso. Então essa mulher, a partir do momento em que ela foi na delegacia da mulher e imputou a um homem a prática, um homem ou uma mulher, tá? Porque Maria da Penha, ela protege mulher. E a Maria da Penha pune com mais vigor, seja homem, seja mulher. E aí, turma, a partir do momento que essa mulher chegou dizendo que foi violentada pelo marido, pelo companheiro, pela companheira, sabendo que não foi o marido ou a companheira que fez isso, essa mulher pratica denunciação caluniosa. Porque ela imputa alguém a prática de um crime sabendo que esse alguém é inocente, mas a intenção dela não é só lesionar a honra. A intenção daquela mulher é lesionar a honra mais alguma coisa. Fazer com que o cara seja preso, que o cara saia de casa, que o cara sofra um processo civil, penal, administrativo. Então, como o dolo dela é lesionar a honra mais alguma coisa, o crime não é de calúnia, o crime é de denunciação caluniosa. Então, turma, eu falo isso em sala de aula e uma vez mesmo, faz uns 2 anos mais ou menos, uma menina chegou pra mim e disse assim: professor, não fale isso em sala de aula não. Por quê? Porque, professor, o senhor é um formador de opinião. Eu disse: não, eu sei. Professor, o que o senhor está falando é machismo. Hein? Machismo? Machismo? Turma, o que eu estou falando é realidade. Ofenda ou não uma mulher, ofenda ou não um homem, ofenda ou não qualquer pessoa, é uma coisa que acontece. Aí eu vou deixar de falar a realidade porque essa menina se sentiu ofendida porque foi machismo. Infelizmente, turma, eu não concordo e eu continuo falando porque é realidade. E é um ótimo exemplo que cai em prova e é um ótimo exemplo para você assimilar esse tipo de situação. Então vamos lá. Voltando, a gente entendida a diferença de calúnia para denunciação caluniosa, a gente continua. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena, turma, aqui é de detenção de 6 meses a 2 anos. Perceba que a calúnia, na modalidade simples aqui, ela é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos. No caso, a pena máxima é igual a 2 anos. E por ser um crime de menor potencial ofensivo, é da competência dos juizados especiais criminais. A calúnia, a difamação e a injúria, todos esses 3 crimes são crimes de menor potencial ofensivo e vai seguir a lei de juizados especiais. Os 3 crimes, por ter pena mínima igual ou menor do que 1 ano, esses 3 crimes, calúnia, difamação e injúria, além de ser de menor potencial ofensivo e ser da competência dos juizados especiais, esses 3 crimes, eles são crimes que são crimes que admitem a suspensão condicional do processo. Não esqueça que a suspensão condicional do processo é um instituto cabível sempre que o crime tem pena mínima igual ou menor do que 1 ano. E é um instituto previsto no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099 de 95. Pois é. Aí, turma, todos esses crimes são de menor potencial ofensivo. A calúnia, ela só não vai ser de menor potencial ofensivo se houver uma causa de aumento de pena do artigo 141 do Código Penal. A gente vai ver que no 141 tem casos onde a pena da calúnia, difamação e injúria vai aumentar de 1/3. Como, por exemplo, se for contra funcionário público no exercício das suas funções, se for na frente de várias pessoas ou no meio que facilite a sua divulgação, se for contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, nessas situações do artigo 141, a pena da calúnia, difamação e injúria ela é aumentada de 1/3. A calúnia, com essa causa de aumento de pena do artigo 141, ela não é mais um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena vai superar 2 anos. 2 anos mais 1/3 dá mais do que 2 anos, de forma que vai ser uma infração de médio potencial ofensivo. Então, beleza. A calúnia, você imputa alguém, tendo dolo direto, a prática de um crime sabendo que esse alguém é falso, alguém cometeu crime, sabendo que esse alguém é inocente, desculpe. A autocalúnia, ou seja, você imputar a si próprio a prática de um crime sabendo que você é inocente, aí é o crime de autoacusação falsa do artigo
341 do Código Penal. E se, até eu já falei isso, turma, se a calúnia for contra o presidente da República, presidente do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, tendo uma conotação política, vai ter um crime da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83, se for contra uma dessas autoridades e tiver, lógico, que uma conotação política. No parágrafo 1º, diz assim: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou a divulga. Então, quem originou a calúnia responde pelo 138. Agora, você sabe que a calúnia que foi originada, ela é falsa. Aquele fato que estão imputando a mim, que eu pratiquei um crime, mas eu sou inocente, você sabe que é falso. Aí você diz, mas não fui eu que disse, então eu vou espalhar. Quem propala, quem divulga a calúnia sabendo, veja aqui, sabendo, mais uma vez o dolo direto. Quem propala ou divulga a calúnia sabendo que a pessoa é inocente, responde na mesma pena pela calúnia. E no parágrafo 2º tem algo muito interessante, que diz assim: é punível a calúnia contra os mortos. Pessoal, não é punível a difamação nem a injúria contra os mortos. Até porque aqui protege a pessoa. E a partir do momento que alguém morre, esse alguém deixa de ser pessoa. Pessoa é alguém que tem vida humana, é alguém que respirou. Aí é pessoa. Mas, por ter previsão legal, é punível a calúnia contra os mortos. Aí você me pergunta, professor, a gente conversou sobre sujeito passivo e a gente viu que qualquer pessoa pode ser sujeito passivo desses crimes, né? E no caso de quem for caluniado for o morto, quem é o sujeito passivo? É o morto? Como eu já disse, morto não pode ser sujeito passivo, porque morto não é sujeito, morto não é mais pessoa. Morto deixa de ser um sujeito de direito e passa a ser um objeto de direito. No caso, se eu caluniar um morto, a vítima, o sujeito passivo é a família. E lembrem que quando o sujeito passivo é uma entidade sem personalidade jurídica, a gente tem os crimes vagos. Então o crime vago é aquele em que o sujeito passivo é uma entidade sem personalidade jurídica. No caso, então, do parágrafo 2º, o sujeito passivo, se você caluniar um morto, se o cara morreu e você fica dizendo que ele cometeu um crime sabendo que ele é inocente, com a intenção de lesionar a honra, simplesmente, pessoal, o sujeito passivo é a família. Beleza. E aí, turma, a gente coloca aqui algumas situações onde não vai configurar qualquer crime, ou calúnia, ou difamação, ou injúria, por ausência de dolo. E aqui eu separei os nomes em latim, exatamente porque às vezes cai em prova esses nomes em latim. Aí veja bem, não vai haver crime, nem de calúnia, nem de difamação, nem de injúria. Se você tiver o ânimos, tiver a intenção jocande. O que é esse ânimos? O que é essa intenção jocande? É a intenção de fazer uma brincadeira de mau gosto. Para ter esses crimes tem que ter o dolo sério de lesionar a honra da pessoa. Às vezes a gente faz aquelas brincadeiras de mau gosto que aí não tem crime. Agora, dizer que não tem crime não significa dizer que você não pode entrar com ação civil pela reparação de dano moral. Então o ânimo jocande, que é o ânimo de brincar, o ânimo de gozar, de gozação, aquelas brincadeiras bestas, fazem com que não há crime. O ânimos narrandi, que é a intenção de ser testemunha. A testemunha, pessoal, ela narra, e às vezes a testemunha ela tem que narrar o fato. Só que esse fato que a testemunha está narrando, por si só, pode ofender a honra da pessoa. Vai ter calúnia, injúria e difamação? Não vai ter. Porque às vezes, quando ofender aquela pessoa é intrínseco à narrativa, o ânimos da testemunha é o ânimos narrandi, é o ânimos só de narrar o fato. Ela só quer narrar o fato. Agora, infelizmente, a narração daquele fato causa ofensa àquela pessoa. E aí, turma, simplesmente não vai ter o crime. Não vai ter o crime pela ausência de dolo. A gente vai conversar a partir da próxima aula sobre os outros casos onde não vai ter crime por ausência de dolo. Como meu tempo acabou, eu vou ficar por aqui. Fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau, tchau.